fidelidade resulta de um vínculo. Ela tem algo a ver com afeição. Aquilo que faz você ficar ligado. Você se fideliza a algo. A partir do momento que você se ligou àquilo. Por isso que a fidelidade, ela é o resultado de um vínculo. A grande questão aqui é nós entendermos que tipo de vínculo é esse. É um vínculo que leva para algo a mais ou é um vínculo que se torna fidelidade que te leva para o menos. Este é o texto de Bert Hellinger, A Fidelidade. É o terceiro texto. Não, nós já estamos no... É o terceiro. Né? Nós vimos a grandeza, a força, sim e não. E este é o terceiro texto do livro Liberados Somos Concluídos, de Bert Hellinger. Mas antes de nós entrarmos neste assunto, quero convidar você para ir para o seu corpo. Inspira pelo nariz, expira pela boca, move a sua escápula. Perceba o movimento do seu pescoço. Faça isso devagar, para que você realmente perceba o tecido muscular. Inspira pelo nariz, amplia o espaço dentro de você. Expira pela boca. Baixe as suas pálpebras sem fechar totalmente os seus olhos. Você vai acomodando o seu bumbum. Se você está sentado numa cadeira, numa poltrona, mantenha os seus pés apoiados no chão. Se você está numa superfície, ajeita o seu bumbum e mantenha as suas pernas cruzadas. Inspira pelo nariz, com a sua boca fechada. Expira pela boca. Quando você solta o ar, você também imagina que tem um fio no topo da sua cabeça que alonga a sua coluna, empilhando vértebra sobre vértebra. Sorria. Traga você para este lugar de presença. Para este lugar de disponibilidade. Eu estou aqui para aprender algo.
Mais uma vez, inspira pelo nariz. Expira pela boca, deixa o ar sair. E tem um fio no topo da sua cabeça que alonga a sua coluna de uma maneira cuidadosa que você não precisa nem baixar a sua cabeça, nem elevar o seu queixo. Você está olhando no horizonte. As suas mãos estão pousadas sobre as suas pernas. Sorria. Perceba como é você agora. Se existe pensamentos, captura esses pensamentos e coloque numa caixinha ao lado. Se você percebe no seu corpo uma sensação, qualquer que seja, um aperto no peito, dor de cabeça, ou você está passando por uma doença física, diga para esta situação neste momento: agora eu posso olhar através de você. E você imagina que por trás desse sintoma, ou deste problema, ou desta doença, coloque tudo como sendo um problema, né? Tudo aquilo que nos incomoda é um problema. Então você olha além disso. Você considera que existe uma força gigante por trás deste problema. Então você pode dizer sim. Eu quero ver aquilo que se move para chegar até mim. Tudo é uma informação. Então você se coloca pronto para ver algo. Não existe um por um acaso. Existe a vida tentando mostrar para você algo por meio deste problema. Você ainda não sabe o que é, mas você só sabe neste momento que não é eliminando o problema que você vai resolver a sua questão. E o problema com as suas exceções, como tudo na vida também existe, né? Talvez não seja o seu caso, mas na maioria dos casos, ele quer apresentar uma outra informação.
E eis que chegamos aqui num texto de Bert Hellinger, a fidelidade, e ele vai nos mostrar que a fidelidade é o resultado de um vínculo. Talvez você esteja sendo fiel a algo e você nem tinha se dado conta disso, por você ter um vínculo de amor com alguém, com algo que aconteceu. Então abra seus olhos, quem estava mais concentrado na percepção, nesse momento mais introspectivo. Espreguiça se assim você precisar. E Bert diz o seguinte: no vínculo, que é resultado de uma fidelidade, existe algo a ver com afeição. Existe uma afetividade na fidelidade. Eu não sei se vocês acompanharam neste final de semana, nos meus stories, que eu sugeri no sábado um filme Happy Feet, que é Pé Feliz, porque é um filme bem interessante para quem quer aprofundar e compreender um pouco melhor o que a gente está falando de vínculo numa fidelidade. E se você assistiu, então agora você pode trazer aqui, né, para as lembranças do que você viu no filme. Porque inicialmente o pinguim Mombly, né, se eu não estou enganada, acho que é Mombly que ele se chama, Nossa, quando eu penso uma coisa, eu fico aqui na cabeça. Eu acho que é Mombly, que é o pinguinzinho lá que não se encaixa. A princípio, para pertencer, ele começa a ficar muito preocupado porque ele não canta. Só os pés dele que tem uma coisa estranha. Então ele se acha estranho também. E quanto mais ele tenta se consertar, para quê? Para pertencer. Para ser igual àqueles pinguins. Então isso que o Hellinger está falando é um vínculo, é uma busca pelo pertencimento, tá? Então uma criança, por exemplo, eu vou voltar outras vezes no filme, mas vamos aqui na leitura dele. Olha, uma criança, por exemplo, está afeiçoada aos pais e à família, aos costumes transmitidos, à religião transmitida, aos valores que são importantes na família e aos limites que esta lhe coloca. Então, neste primeiro parágrafo, Bert Hellinger, ele já está nos mostrando que a família, ela é limitada. Existe um território que é limitado e que a criança, ela se adapta a este território, aquilo que é, para pertencer. Ela depende disso como proteção. A fidelidade, pois, concorda com os limites pré-estabelecidos. Então aqui ele já está mostrando que a primeira fidelidade
ela concorda que você precisa ser fiel a este sistema para sobrevivência. Então, esta fidelidade age dentro desses limites. É confiável dentro desses limites. Quando é recíproca dentro desses limites, assegura que pertençamos ao grupo. Assegura e aprofunda nosso vínculo com os outros, assim como o vínculo destes conosco. A fidelidade é, pois, um bem precioso. Não é ruim. É para pertencermos. E assim nós vamos ver isso em costumes. Por exemplo, se na sua família o costume é levantar cedinho, ir na padaria, comprar pão francês, colocar na mesa, passar um cafezinho com açúcar, passar manteiga no pão e ali comerem esse pão com manteiga e o arroz e o café com açúcar, isso torna-se um momento, é um ritual. E se em algum momento você escuta alguém falando, tipo, você escuta a Ronivalda falando, né? Farinha, é como se fosse uma droga, né? Ele vicia, inflama. O leite é inflamatório. O açúcar excita as suas células e aumenta o seu estado de angústia, ansiedade. São alimentos, substâncias que aumentam a sua ansiedade e inflamam você. É muito mais fácil você parar de me seguir. É muito mais fácil você ir em outro profissional, talvez até um profissional que te dê um remédio para a ansiedade, do que você abrir mão do pão francês, do café com açúcar e do leite, por causa do seu vínculo. Porque esse vínculo, esse comportamento, ele tem uma memória afetiva de pertencimento. Então, você gastaria muito mais energia para me convencer que eu estou errada e que não tem problema algum você comer pão francês, tomar café com açúcar e tomar leite, do que você dizer, vai ser difícil, mas eu vou precisar tirar essas substâncias, porque de fato provoca dor de cabeça, eu acelero o meu organismo com essas substâncias. Mas para isso eu teria que criar uma outra forma de vincular. Entendem? Bom dia, minha querida. Vocês estão percebendo o que eu estou querendo mostrar? O que o Helling também está trazendo nesse primeiro parágrafo? Por que ele diz que a fidelidade é resultado de um vínculo? E todo vínculo, ele cria memórias. Então, eu estou juntando o que o Helling traz com o trabalho da análise bioenergética, que é a construção de uma memória nas nossas células, nos nossos tecidos. Tecido, fibra, carne, né? Nosso corpo físico.
Qualquer necessidade, façam aí as suas perguntas. Vamos continuar. Ele lança uma pergunta aqui, ó. Mas o que acontece quando nos desenvolvemos para além desses limites? Vai que você escutou a Ronivalda e você fala, eu vou abolir o pão francês, vou colocar uma outra fonte de nutrição para mim, vou comer um inhame com azeite, um pouquinho de sal, no lugar do pão. Vou colocar um azeite ou um ghee no lugar da manteiga ou da margarina. E vou tirar o açúcar do café, vou comprar um café de qualidade, que tem uma torra que não prejudica o meu sistema nervoso central, que tem uma suavidade, e assim eu vou dar uma outra qualidade para o meu organismo. Então você saiu dos limites. Aí ele lança outra pergunta. E quando esses limites não só proporcionam segurança, mas também nos mantêm presos? E aí você começa a lidar com a culpa por ter feito essa mudança. Por isso, a fidelidade deve também se desenvolver em direção a algo maior. É como se você fosse mudar o destino, porque você já não está mais cultuando aquele tipo de comportamento. Assim, a criança deixa, após algum tempo, pai e mãe e se afeiçoa a um parceiro, a outras pessoas lá fora. Cria uma família própria e, a partir da ligação com o parceiro, desenvolve novos e diferentes valores que também reconhecem aqueles do parceiro e da família dele. Se alguém persistisse na fidelidade original, continuaria sendo uma criança pela vida toda. Respira. Solta o ar, porque são nesses ensinamentos, o Helling fala de uma maneira muito objetiva, que muitos casais que se colocam numa postura de adulto, como se casamento fosse o suficiente para dizer, agora eu sou adulto, agora eu já tenho uma casa. Mas você não permite essa separação. Então ele diz, tá tudo bem, você só é uma criança ainda. A sua família é uma família infantil. Porque você precisa pedir opinião para sua mãe e não para o seu marido. E o seu marido precisa pedir opinião para a mãe ou para o pai dele e não vocês dois construindo uma família. Talvez vocês dois vão decidir ser saudáveis, trazendo uma outra qualidade de alimentação para a sua família. Mas na maioria dos casos é assim, minha mãe fazia assim, eu vou fazer assim também. Algumas coisas são importantes, como ele diz, a
fidelidade é, pois, um bem precioso. E você começa a separar, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Você não segue como uma criança, cegamente. E aí ele diz, todavia, às vezes, esse desenvolvimento exige a despedida de algo anterior. Uma renúncia a algo que não somente já passou, mas que também provou ser insuficiente ou até mesmo errado. Isso aconteceu com muitos soldados quando voltaram da última guerra mundial e tiveram de reconhecer que a lealdade que lhes foi exigida trouxe desgraça para si e para seus adversários. E que essa lealdade exigiu coisas nefastas e às vezes até criminosas. Isto é uma lealdade cega. A lealdade cega e a obediência cega são, pois, lealdade e obediência sem desenvolvimento. Gente, tem pais que vão até a casa dos filhos casados para poder organizar a cozinha, a despensa, para ver se ali está seguindo a regra ditada pelos pais. Além de estar falando sobre uma invasão, é um desrespeito, e é sustentar os filhos na infantilidade, como se eles não pudessem fazer diferente. Isso é falta de respeito, tá? Basicamente é o que está acontecendo. Falta de respeito, só isso tudo. Então elas impedem o desenvolvimento e paralisam. Por mais heróicos que tenham sido os efeitos que resultaram de tal lealdade, foram atos de pessoas que ainda permaneciam presas às amarras da fidelidade infantil ao passado. Tais pessoas ainda não se livraram da afeição infantil e de seu desejo nostálgico de fazer parte do grupo a qualquer preço. Dessa forma, por mais que pareçam ser corajosos e confiáveis, são corajosos e confiáveis devido à dependência. E aí ele arremata assim, ó. A verdadeira fidelidade é fiel ao todo da realidade. Essa fidelidade ultrapassa a fidelidade a uma única pessoa ou a um determinado grupo e abrange outras pessoas, conforme as circunstâncias e a tarefa vivenciada. Sim, de certa maneira ultrapassa até mesmo a lealdade ao próprio passado e àquilo que é chamado de caráter. Essa fidelidade somente é confiável levando-se em conta o todo maior. Não é confiável num âmbito mais restrito. Por conseguinte, todo progresso decisivo num sentido moral, político e religioso e humanitário começa com o transpor de limites anteriores.
com uma despedida ou uma renegação, e às vezes com uma infidelidade e até uma rebeldia. No entanto, sempre é um progresso em direção a algo maior, pela lealdade a uma compreensão mais profunda, a uma realidade percebida como diferente e a tarefa daí resultante. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui com vocês, que eu citei, né? Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. O que eu falei no início, quando eu disse sobre o filme que eu sugeri para vocês no final de semana, que foi Happy Feet. Quem assistiu, vocês vão se recordar que primeiro Mumbling, que é o pinguim que nasceu com algo diferente, que ele não cantava. A princípio, ele tentava ajustar a voz e ele desafinava e todos olhavam para ele do tipo, credo, né? Você é horrível a sua voz. Tem lá a professora, né? Que ali ela representa a autoridade, que coloca todo mundo ali, ó. Sabe aquelas tiazonas, né? As tiazonas que querem consertar os sobrinhos. Quase todas as famílias têm aquela tiazona, né? A solteirona que quer colocar ali as regras para os sobrinhos seguirem, porque foi assim que aconteceu com ela. Então, o pinguim Mumble, ele vai aos poucos se sentindo tão mal. E ele sai, mas olha que interessante, quando ele sai, a princípio, ele sai de tristeza, ele sai para poder entender o que se passa, que tem de errado com ele. Ele vai buscar se consertar. Ele fica perdido. Ele tenta ser outra coisa que não ele mesmo. Mas já é um buscador, né? Ele busca isso. Voltando para cá, se vocês estão ficando interessados, assistam o filme Happy Feet. E ele diz, por outro lado, a rebelião que se origina no afã cego, antes destrói do que constrói. Muitas vezes é uma lealdade camuflada e inconsciente a algo pequeno. Enquanto você estiver tentando se consertar para caber, você ainda está buscando algo pequeno. Tem pessoas que vão para terapia para poder se ajustar no ruim. Vocês já ouviram falar isso aqui? Tem pessoas que buscam constelação para viver melhor dentro da sua própria família. Constelação não é para isso, tá, gente? Eu vou fazer uma constelação da minha relação com a minha mãe porque eu quero viver melhor com a minha mãe. Respira. Olha para sua criança agora, coloca ela no colo. Porque Helling poderia dizer a você, eu também poderia dizer a você, deixa sua mãe em paz. Mãe também precisa de um pouco de descanso. Olha você é um adulto. Adulto não tem necessidade de pai e de mãe. Adulto tem uma gratidão
E é gostoso fazer uma visita para os pais, atender uma necessidade na velhice deles. E se você não tem essa relação de uma maneira tranquila, justifica por que você, como adulto, não está bem. Porque o seu coraçãozinho não está legal. Mas um trabalho de constelação não é para você ajustar essa relação sua com a pessoa, sua mãe, mas é com algo maior. É algo grandioso. Se você vai fazer uma constelação porque você quer levar a sua mãe para o médico sem ir xingando, não desperdice o seu tempo com um trabalho de constelação, e eu espero que você, constelador, não atenda esse tipo de pedido, porque você vai ficar misturado nessa história do seu cliente. Estou trazendo agora aqui de um outro ângulo, porque eu sei que tem muitos profissionais, tem consteladores que me seguem também, que estão aqui também para aprofundar nesse ensinamento dos livros de Bert Hellinger. Então, se você faz isso com um cliente que chega até você, saiba que você está embolando a sua vida como constelador. Vamos seguir aqui. Entretanto, ligados a isso, são os votos em ordens religiosas, por exemplo. Os votos de pobreza é um tipo de fidelidade. Os votos de castidade é um tipo de fidelidade, de obediência. E, ocasionalmente, em algumas ordens, o voto de absoluta obediência ao próprio Papa. Também é uma forma de fidelidade. Trata-se, nesse caso, de votos eternos, que são um compromisso para toda a vida e devem, assim, impedir qualquer desenvolvimento posterior a eles e para além deles. Esses juramentos ou votos são exigidos como condições para pertencer a um grupo. Quem se nega aos votos não pode se tornar ou permanecer membros de uma ordem. Porém, por que esses juramentos ou votos? Por que não bastam a simples confirmação ou uma promessa? Jesus disse a seus discípulos: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Aquilo que disso passar vem do maligno. Mateus capítulo 5, versículo 37. Do que se trata então no juramento ou no voto? No juramento ou no voto é interpelado um Deus vingador que se deve amedrontar, cujo castigo deve ser temido, cujo juramento ou voto seja rompido. Deus, porém, exige de nós que cumpramos tal juramento ou tal voto? Que Deus é esse? Que se presta a serviço de testemunha de um depoimento ou de uma promessa solene. Como se pudéssemos usá-lo como oficial de justiça para pedir contas e castigar aquele que presta falso juramento ou que quebra um juramento ou um voto? Quem exige juramento ou voto deseja intimidar um subalterno, como se tivesse Deus ao seu lado e como se Deus lhe fosse súdito. Não é possível que tal Deus exista. Quem o interpelar dessa maneira ou quiser forçar alguém a interpelá-lo está se colocando acima dele.
Portanto, todos aqueles juramentos ou votos, quando ultrapassarem uma simples promessa ou confirmação, são nulos. Já que, forçosamente, estamos falando aqui de Deus em imagens humanas, talvez pudéssemos e devêssemos também dizer: ele deve à sua honra não se colocar a serviço de tais juramentos ou votos. Se, nesse caso, alguém merecer castigo, não são aqueles que quebram tal juramento ou tal voto, e sim aqueles que os exigem e os demandam. Aqui me deixei levar a falar do divino de uma maneira que, mesmo entre seres humanos, seria desonroso. Quero agora me distanciar energeticamente de tais pensamentos e me curvar em profundo respeito diante daquilo que, embora pressentido por nós, deve permanecer insondável e inexplicável. Ainda uma palavra sobre aquelas promessas que alguém faz para agradecer a Deus ou o forçar a algo. Promessas de agradecimento implicam alguém querer fazer algo em pagamento por um resgate ou uma graça recebida. Acho que nada mais precioso aqui deve ser dito. Certamente seria mais adequado e respeitoso receber, como imerecido, o presente dado, alegrar-se por ele e usá-lo em prol de si e dos outros. Eu sei que aqui, nesse trecho, fui até lendo ele por completo e eu vou parar aqui com vocês, que eu penso que é muito delicado tudo isso que o Helling está trazendo, porque o que ele mostra, e ele fala com muita tranquilidade sobre fidelidades que muitos colocam na igreja e não a algo maior. O que ele está mostrando é que quando você pode respeitar o seu sim e você pode respeitar o seu não, você vai perceber que você não precisa fazer nenhum juramento. Você banca o seu sim, você banca o seu não, sem precisar ter um Deus como seu fiador, sabe? Assim, juro por Deus, né? Quando você tem que jurar demais e você tem até Deus como fiador, você se torna uma pessoa desconfiável. Quem precisa jurar demais não banca o seu sim ou o seu não. Então, Helling, ele traz de uma maneira mais, às vezes, provocativa, mas ele só está querendo mostrar que se você é livre, você não vai desrespeitar nada e nem ninguém. Quer ver um exemplo disso? Se você está sozinho em casa, chegue aqui junto comigo para a gente pegar um exemplo prático. Você está sozinho em casa. Você mora sozinho ou você passou o final de semana sozinho. Você conduz a sua rotina com tanto amor e dedicação quanto quando tem pessoas na sua casa?
Ou só porque não tem ninguém em casa, você não escova os dentes, você não tem que conversar com ninguém para sentir o seu bafo. Você passa um café para você e você se senta, você põe a mesa. Ou você toma um café de pé mesmo e às vezes nem toma um café, come qualquer coisa, passa um pão na manteiga e sai comendo e você nem se senta. Você não vai sair de casa e você decide que nem banho você vai tomar. Ah, eu sou sozinha, não vou fazer almoço não, porque está só eu em casa. Gente, eu escuto isso tanto. Hoje eu nem fiz almoço, estou sozinha em casa. Como assim? Você não merece um almoço fresquinho? Você não se coloca na cozinha para cozinhar um arroz, fazer um feijão, picar verduras, fazer tudo fresquinho, gostoso, assim, cheiroso. Para você? Ah, Deus que me livre, Ronivalda, só para mim. É? Então você é uma pessoa que exige amor de alguém. Você tem desespero. Porque você não consegue se alimentar, que é o básico, basicão. Né? Então por que eu estou dando este exemplo quando o Helling está falando de algo como a fidelidade à igreja? Porque a princípio parece tão desrespeitoso com uma igreja quando ele traz assim. E o que ele está mostrando é a realidade nua e crua, que ele diz: o que vale você fazer votos de castidade, votos de pobreza? O que vale você rezar e ir ao culto ou à missa todos os domingos? Porque assim você está seguindo uma regra. Mas se você não consegue ficar com você, e você não consegue fazer o básico por você mesmo, então você é uma criança que fica fiel a outra instituição, querendo que te deem a salvação, mas você não alcança o significado da sua própria existência. Então o que ele está dizendo é: se o sol existe, você não tem que ficar cultuando ele, você tem que fazer bom uso dele, porque ele está disponível para você. Então a tal da fidelidade, ela esbarra nesse lugar de um vínculo que é o amor cego, e impede que você faça uma travessia para o amor a algo maior, entendendo que você não veio ao mundo por um acaso, que foi a história do pinguim, que depois ele volta com um outro ensinamento. Só de lembrar, assim, eu fico toda arrepiada, porque tem uma batida, né, no final do filme, que ele começa a bater nos pezinhos e tem um coro, com aquele monte de pinguins, e eles, né, e aqueles que cantam, aqueles que dançam, e é muito lindo, e os humanos ali também, né, eles começam a dançar, e é contagiante, porque ele traz a solução. Ele traz a solução, ele vai buscar a solução, que a princípio ele se chicoteia, né, porque ele não tem voz, até ele reconhecer o poder que existe dentro dele mesmo. Então, o convite é sempre assim: qual é o poder que existe dentro de você? Busque isso, e você vai compreender
que você está a serviço de algo maior. Bom, eu penso que é o suficiente para as nossas reflexões. Fica o convite para quem ainda não esteve comigo no grupo de constelação. O próximo grupo é no dia 23 de dezembro. Se você tem algo para ser constelado e você quer constelar comigo, só tem 2 vagas. Então venham para cá. Mas lembrando que todos num grupo de constelação são trabalhados, porque a constelação de um é para todos, o tema de um é um tema que todos se beneficiam. Então, não deixem de fazer isso por vocês, né? Não abra outro ano com um monte de pendências, acreditando que você tem que fazer mais. Talvez você precisa fazer menos. Amanhã, ele vai trazer um exemplo deste tema fidelidade, que é o que é a fé maior. Então, ele vai trazer um diálogo nessa fé maior. E eu vou deixar algumas postagens hoje, aprofundando um pouquinho mais essa questão da fidelidade. Até amanhã. Beijos. Compartilhe a live com outras pessoas.